Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Deus. Graças damos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de poder estarmos aqui na casa do nosso Deus. Oportunidade essa que nós estamos tendo hoje. Amanhã pertence a Deus. Se estamos aqui nessa noite, é o motivo de nós agradecermos a Deus por essa vida que Ele concede a todos nós. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, baseado nesse versículo que eu li alguns minutos atrás, quando o Tiago ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida, na qual ele fala que é um vapor que aparece e depois se desvanece. E nessa noite nós iremos pensar sobre esse tema: o que é a vossa vida? Certa vez, Mário Sérgio Cortella, ele diz da seguinte forma, que a vida é muito curta para ser pequena. E o que ele quer dizer com isso em relação à vida ser curta? Muitas das vezes, a vida ela é para ser vivida de uma tal forma, e muitas das vezes nós encurtamos ela desnecessariamente. Então, por isso, nessa noite, o que é a vossa vida? Como você está vivendo em um mundo corrompido, mas como você está vivendo? Será que você está sendo, como o Mário Sérgio Cortella disse, que a vida é muito curta para ser pequena, ou que você não está fazendo para apequenar a sua vida? Quando nós falamos o que é a vossa vida, nós iniciamos na vida familiar. Quando a família tem os seus filhos, na qual eles decidem, o casal decidem ter filhos, e muitas das vezes o filho nasce, de início era aquela maravilha, mas muitas das vezes a criança vai crescendo, e muitas das vezes ela não recebe a atenção do pai e da mãe que ela gostaria de ter. E o que é a vossa vida? Quando eu menciono isso, eu menciono muitas das vezes o pai e uma mãe, que muitas das vezes precisa de dar atenção ao filho que eles têm. Alguns dias atrás, nós professores ouvimos na escola, tem um aluno do 6º ano, e ele é meio bagunceiro na sala, né? E a mãe dele foi chamado algumas vezes. E quando foi certo dia que a mãe dele esteve lá na escola novamente, a diretora, a coordenadora chegou a comentar que a mãe dele disse: olha, eu não sei o que fazer mais com ele, eu irei colocar ele em um reformatório. E quando a mãe disse isso para a coordenadora e a direção, ela não falou em particular, ela falou na vista do seu filho. E muitas das vezes, uma palavra dessa acaba machucando o coração de uma criança. Quando eu falei alguns dias atrás que os filhos é bênção, os filhos são a herança do Senhor. E quando nós, a juventude que namora e vai se casar, querem ter os seus filhos, filho não é
somente colocar no mundo, mas filho é cuidar dele. Filho é estar perto dele quando ele está doente. Filho é quando ele está alegre, você está do lado dele. Quando ele está triste, você também está do lado dele. Seja nos momentos bons ou ruins, o pai e a mãe necessitam de estar ao lado do filho. E quando nós falamos em família, dando sequência em filho, diz que certa vez uma garotinha, ela falou da seguinte forma: eu gostaria que o meu pai, ele fosse à televisão. E aí perguntaram para ela: mas por que você gostaria que o seu pai fosse à televisão? Então ela respondeu: é porque quando meu pai está assistindo, ele está atento, prestando atenção. E essa atenção que ele está tendo assistindo a televisão é a atenção que eu queria que ele tivesse comigo. Então, amados, como nós falamos hoje pela manhã, que os filhos são herança do Senhor, mas os filhos, eles querem ser ouvidos. E o pastor Joel, ele enfatizou quando uma mãe chegou para ele para resolver um problema do seu filho. O problema não foi resolvido, mas ele parou e deu ouvido a uma mãe perante o seu filho. Então, amados, um pai e uma mãe, quando ele coloca um filho no mundo, ele tem que dar ouvido ao seu filho. Pai e uma mãe, quando coloca um filho no mundo, ele precisa de tirar tempo para estar ao lado do seu filho. Precisa de ser não só um pai e uma mãe, mas precisa de ser amigo do seu filho. Certo jornalista, quando nós também falamos em filho, certo jornalista, ele diz da seguinte forma: ao ele trabalhar tantos anos no meio de comunicação, quando perguntaram para ele do que ele se arrependia, e ele diz da seguinte forma: eu me arrependo de não ter visto os meus filhos crescerem. Então, amados, quantos que muitas das vezes pensam só no trabalho, mas não procuram tirar tempo para os seus filhos. E, amados, como Mário Sérgio Cortella diz, a vida é curta para ser pequena. Hoje eu posso jantar com o meu filho e a minha esposa, mas amanhã eu não sei se estarão estas pessoas comigo. Então, quando nós pensamos é hoje, o amanhã pertence a Deus. Por isso que Tiago diz da seguinte forma: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, e o que está sendo a vossa vida. Será que você, pai, está tendo essa atenção para com o seu filho? Hoje você tem o seu filho ao seu lado, amanhã não sabe se você tem. Então, se nós tivermos de fazer algo para os nossos filhos, se nós tivermos de amar, precisa de ser hoje. O amanhã pertence ao nosso Deus. E quando nós falamos disso, às vezes nós achamos que não tem tempo para isso e para aquilo. E o doutor Lair Ribeiro, ele diz certa vez
Quem não tem tempo para cuidar da sua saúde, precisará de tempo para curar das suas doenças. O que ele quis dizer com isso? Que nós precisamos de ter tempo para a vida, tempo para a nossa família, tempo para cuidar da nossa saúde. Quando nós falamos o que é a vossa vida, falei de filho, mas muitas das vezes, de igual modo, eu falo do filho que tem que aproveitar que ele tem um pai e uma mãe para estar ao seu lado. Quantos filhos às vezes não dão valor para um pai e para uma mãe? Quantos filhos que muitas das vezes, quando ele não tem mais o pai, ou está vendo o pai ou a mãe em um caixão, só aí sim vem o arrependimento e a dizer: se eu estivesse o meu pai ou a minha mãe, eu faria diferente. Mas ao invés de você esperar você não ter um pai e uma mãe, faça hoje enquanto eles têm vida e saúde. Se você tem um pai e uma mãe, agradeça a Deus. Pois quando vem os dias dos pais, o dia das mães, quantos filhos muitas das vezes que nem dão importância a esse dia, porque o seu pai não existe mais. E se hoje você tem um pai e uma mãe, é motivo de valorizar e agradecer ao nosso Deus. É motivo de você dizer para o seu amigo, para a sua amiga, para quem quer que seja: eu tenho um pai e uma mãe que cuida de mim. Eu tenho um pai e uma mãe que nos momentos difíceis da vida está ao meu lado. Eu tenho um pai e uma mãe que quando eu estou doente me dá o remédio para eu ficar curado. O que é a vossa vida? Falamos sobre os filhos, mas falamos também sobre a parte conjugal. Quando nós falamos da parte conjugal, o marido e a mulher, o que é a vossa vida para vocês? Quantos casais, muitas das vezes, que quando o marido ele adoece, ele não tem uma disjuntora para ajudar ele na doença. Da mesma forma, quando a mulher está doente, não tem um adjuntor para poder ajudar na sua doença. O que é a vossa vida para os casais? Será que o casal está tendo respeito um para com o outro? Ou será que quando o marido pede algo, a mulher responde: vai pegar você? Ou da mesma forma, quando o marido pede algo, ele responde da mesma moeda? Como vai a sua vida na parte conjugal? Será que está tendo respeito? Será que quando um ou outro está doente, você está pronto para ajudar? Na qual possa o marido e a mulher voltar a ter a sua saúde de volta. Muitas das vezes a mulher ou o marido ou vice-versa não valorizam o marido, ou a mulher não valoriza o marido enquanto está vivo. E quando não tem mais, aí sim começa a dar valor. Amados, dar valor quando se
perde não tem fundamento. O valor eu preciso de ter hoje. Se a minha esposa gosta de mim, tem que ser hoje. Da mesma forma, se o marido gosta da mulher, tem que ser hoje. Então, uma vida conjugal, ambos precisam de respeitar. E o que é a vida para você? Como o casal está portando ou vivendo? Será que está tendo respeito? Certa vez, um casal, a mulher, ela veio a adoecer e ela ficou acamada. E então o marido cuidando dela naqueles momentos de dificuldade. Então algumas pessoas perguntaram para ele: mas por que você não deixa ao estado em que ela está? Você tem uma vida pela frente. E então ele diz da seguinte forma: eu preciso dela. Então o que ele quis dizer com isso? Eu não tenho que deixá-la porque ela está nessa situação, mas é na hora da dor eu preciso de estar do lado dela. Não é só no lado da alegria. Estar no lado da alegria é muito fácil, mas estar na hora da adversidade, aí é que eu quero ver se a pessoa está ou não. Quantas pessoas que às vezes são casadas, enquanto o marido ele está trabalhando, está trazendo pão de cada dia para casa, a mulher está do teu lado. Aleluia. Mas quantos, muitas das vezes, quando o marido fica desempregado, a mulher ela não ajuda ele na situação em que ele está e deixa ele de lado. E o que está sendo a vida nessa situação? A vida, ela é muito curta para ser pequena. E quando eu falo nisso, quando o marido ele está sem emprego, a mulher precisa de dar uma palavra amiga para poder ajudar ele na adversidade. Então, amados, o que é a vossa vida? É o nosso assunto dessa noite. Como você está vivendo? Será que você está pequenando a vida? Ou você está vivendo de uma maneira que você está tendo um bom cuidado para com o seu filho e filha? Será que você está tendo um bom cuidado para com o seu marido e vice-versa? O que é a vossa vida para você? Quando certa vez perguntaram a uma mãe qual filho que era o seu predileto, qual filho que ela gostava mais, tinha mais amor e carinho para com esse filho. Então essa mulher, essa mãe, ela diz da seguinte forma: nada é mais solúvel do que um coração de mãe. E a pessoa que perguntou isso para essa mãe ficou meio sem entender qual era essa resposta. Então a pessoa perguntou novamente: qual é o seu filho querido, o seu filho predileto? E então ela diz da seguinte forma: eu vou falar para você tendo como base no coração de uma mãe. E eu vou falar para você detalhadamente. Então essa mãe, ela diz da seguinte forma: o meu filho predileto, aquele que me dedico inteiramente, é o meu filho doente, até que sare. Aleluia. O que partiu, até que volte. Aleluia. O que está cansado, até que descanse.
O que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que beba, o que está estudando até que aprenda, o que está nu até que se vista, o que não trabalha até que se empregue, o que namora até que se case, o que se casa até que crie os seus filhos, o que prometeu até que se cumpra, o que chora até que seja consolado. E mais à frente ela, meio entristecida, ela finaliza: o que me deixou até que eu reencontre. Então, amados, isso aí foi um amor de mãe. E é um amor de mãe que muitas das vezes nós não vemos em uma sociedade. E é um amor de mãe que não tem o seu filho predileto. Ela ama todos. Então, amados, ela expressou muito bem a sua fala quando ela falou sobre o seu filho. Quando nós falamos isso, Isaías diz em 49:15: pode uma mãe esquecer-se do filho, mas Deus nunca esquece de um filho seu. Então, amados, é um amor de mãe, é um amor de pai que precisa de ter para com os seus filhos. É um amor conjugal que precisa de ter entre ambos. Quando perde, aí não tem mais sentido. Então, o respeito para com o seu marido e sua esposa precisa de ser hoje. O amanhã pertence a Deus. E se muitas das vezes vocês não estão tirando tempo, tire o tempo para poder apreciar os seus filhos em que vocês têm. Tire tempo, casal, para poder sair, conversar entre si, congregar. Tudo é muito bom. Mas como o pastor Joel ele diz sobre as 7 áreas da vida, na qual ele menciona a vida espiritual, a vida material, entre outras 7 áreas em que nós precisamos de ter, precisa de participar da nossa vida. Quando muitas das vezes uma família vai almoçar ou jantar, muitas das vezes o filho está no quarto, a mulher na sala e assim por diante. É importante estar junto na mesa, se alimentando, degustando daquilo que Deus proporcionou naquele dia. Por muitas das vezes vai chegar o momento em que o filho não estará no nosso lar para poder almoçar ou jantar conosco. Chegará o momento em que ele irá se casar e ficará apenas o homem e a mulher dentro de casa. Então é interessante aproveitar esse momento, o hoje. Quando nós falamos em tempo, e é o que nós precisamos de ter tempo um para com os outros. E Charles Darwin diz em relação ao tempo, Charles Darwin diz: todo aquele que desperdiça um segundo do seu tempo ainda não descobriu o valor da vida. Quantas pessoas às vezes desperdiçam o seu tempo? E ele fala: todo aquele que desperdiça não é nem 1 minuto, é 1 segundo do seu tempo, ainda não descobriu o valor da vida. O que é a vossa vida? Os jovens que estão aqui nessa noite, vocês a cada dia que passa,
vocês estão crescendo. Cada dia que passa, vocês estão amadurecendo. E o que é a vossa vida? O seu pai e a sua mãe, eles querem deixar um legado para você e para a geração que continuará dando sequência. Mas a pergunta é, os jovens que estão crescendo, qual é o legado que você quer deixar neste mundo? Um legado em estar na presença de Deus, ou um legado em estar no mundo? O que é a vossa vida? É um assunto que eu e você precisa de colocar entre nós. O que é a vossa vida para mim e para você? Como você está portando na vida? Quando certa vez o meu irmão Joel, escrevendo o livro A Minha Decisão de Ser Feliz, nós precisamos e queremos ser felizes. Nós precisamos viver um mundo onde ele está conturbado, mas eu preciso de ser feliz. Eu preciso de saber viver neste mundo. Quando ele diz a arte de viver consiste em ter sabedoria para viver. E será que você está sabendo viver em um mundo conturbado? Se você não está sabendo, procure viver melhor. Se muitas das vezes você está, a sua vida, você está com contenda com o irmão que é a vossa vida. Hoje você está com vida e saúde para poder pedir perdão para o seu irmão. Quando Saul, ele estava de mal do seu irmão, quando eles foram reconciliar, ele diz: eu vejo o seu rosto como fosse o rosto de Cristo. Então, amados, ele quis voltar a alegria e a harmonização perante o seu irmão. Quando certa vez o meu pai estava visitando a casa de uma família e a sua filha estava de mal da sua mãe, e ali estava um clima ruim, chegou um certo momento em que o pastor Antônio foi orar, e ele cantou um hino ao nosso Deus. E aquela mãe, aquela filha que estava em contenda entre as duas, diz que a filha veio e pediu perdão para sua mãe e elas reconciliaram. Amados, a vida é curta para ser pequena. E se eu não aprender a viver hoje, eu posso perder a minha vida e estar com contenda com algum dos irmãos. E Salomão, Salmo, ele diz da seguinte forma: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, amados, o que é a vossa vida é saber viver. Como o livro do meu irmão diz, a arte de saber viver. Eu preciso saber viver em um mundo conturbado. Quando nós vemos a eleição que está aí, uma das eleições mais bem faladas do século, na qual as pessoas estão preocupadas com quem irá presidir o nosso país. Então, amados, nós vivemos em um mundo conturbado, mas nós precisamos de saber viver. E como, amados, nós aprendemos a viver, é procurando ter a paz entre nós e as pessoas. O salmista diz: eu deixo minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, mas como Cristo dá a paz na sua vida. Então,
que nós venhamos saber viver em um mundo conturbado, saber viver entre família, saber viver no cônjuge, saber viver na parte dos filhos. Então, amados, que nós possamos ter uma vida sábia, uma vida onde nós possamos ser harmoniosos um para com os outros. Quando a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará. E muitas das vezes você tem notado o amor esfriar. Mas o amor, ele está esfriando em momentos que não é para esfriar. Amados, o momento não é de se afastar de Deus, mas é o momento de estar na presença de Deus. O momento não é abandonar a Cristo, mas é estar no barco de Cristo. O amor, ele está esfriando entre as pessoas. Muitas das vezes as pessoas não vêem mais importância entre elas, ou quem está à sua volta, tanto faz como tanto fez. E amados, o amor, quando ele esfria, é triste. Se nós retroceder alguns anos atrás, 20 e poucos anos, nós presenciávamos uma vida mais alegre. E hoje a vida é alegre, mas as pessoas estão à mercê, meia fria uma com a outra. Muitas das vezes você vai cumprimentar uma pessoa, ela cumprimenta, mas muitas das vezes é um cumprimento que às vezes não vale a pena, não é um cumprimento com um sorriso no rosto. Ou muitas das vezes você dá um bom dia, uma boa tarde para uma pessoa, ela nem responde. No ano passado eu dei aula em uma escola em Poá, na qual quando eu chegava lá tinha alguns professores, entrava, dava uma boa tarde, malemar respondia. Então, amados, é uma escola que eu não pretendo dar aula porque você não é bem recebido pelas pessoas. E, amados, nós queremos ser bem tratados, e da mesma forma nós precisamos de tratar as pessoas bem. O que é a vossa vida é assim, é um trato que você precisa de tratar bem as pessoas. Como vai, tudo bem, uma boa tarde, um bom dia, é o mínimo que podemos fazer. E muitas das vezes quando você entra em entidades sociais, você vê que as pessoas malemar respondem. Então é complicado, às vezes na escola em que estou, usaram um método lá de trabalhar com módulo, com 2 professores na sala. E aí um professor ele dá a sua aula, depois o outro pega e dá a aula dele. E aí eu estava com certa professora e o aluno perguntou para ela da seguinte forma: professora, me explica para mim sobre os porquês. Então ela respondeu para ele assim: pergunta para o seu professor, e não deu a resposta para o aluno. Quer dizer, são maltratos. Não precisava de falar isso com o aluno. Se ela é, como eu sei que ela é a professora de português, não é porque o aluno ele é dado aula por outro professor que ela não poderia responder o que ele estava perguntando. E amados, eu penso que muitas das vezes tem pessoas que elas trabalham, mas só por dinheiro, não trabalham por amor. E quando a pessoa não trabalha por amor, ela faz as coisas de qualquer jeito.
E amados, as coisas tanto de Deus como em fora precisamos de fazer com amor. E precisamos de dar ouvido aos nossos alunos e responder eles como eles gostariam que respondessem eles, com tratos bons. Então, amados, o que é vossa vida é saber viver. Vivemos em uma entidade onde as pessoas não estão sabendo viver. É triste, mas é o que acontece. E nós precisamos de ter uma vida sábia. A arte de saber viver consiste nisso, em ter sabedoria para saber viver. Se você não está sabendo viver, se você não está sabendo tratar as pessoas, vamos procurar tratar bem. Como eu falei dessa professora, não precisava dela falar isso para o aluno em meio a uma sala cheia de alunos. Entendeu? Então, amados, o que é a vossa vida, ela consiste nisso. Em nós procurar aprender a viver. Em nós aprender a ter uma vida sábia para cuidar dos nossos filhos. Colocar filho no mundo é muito fácil, mas não é apenas colocar o filho no mundo, é cuidar dele. É nos momentos que ele estiver passando por dificuldade, você está ali do lado dele. É no momento da doença, você está ali levando um remédio para cuidar do seu filho. E da mesma forma, quando um pai ou uma mãe está doente, o seu filho está pronto para poder servir a sua mãe, o seu pai, para que possa restaurar a sua saúde e ter a sua saúde novamente. Então, amados, vivemos a vida do hoje, porque a vida ela é como um vapor, que aparece e depois desvanece. A vida também é como a neblina. A neblina às vezes ela aparece pela manhã e depois ela some e você não vê mais ela. Assim é a nossa vida. Hoje estamos bem, estamos aqui na igreja ouvindo Deus falar conosco. E o que será amanhã? Se estivermos aqui amanhã, que eu tenho certeza que estaremos, demos graças a Deus por isso. Quando nós saímos de casa para ir trabalhar, é o momento de orarmos a Deus para Deus levar nós e trazermos. Quando nós amanhecemos, orar ao nosso Deus pela vida que Ele concede a todos nós. Então, amados, ficamos nessa noite sobre o que é a nossa vida. Pense na sua vida como ela está, como ela precisa de estar, como ela precisa de ser, para você ter uma vida sábia, tranquila e sossegada. Que Deus abençoe.